Bom dia a todos, muito obrigado, Matheus, pela gentil apresentação, professora Grace, pelo convite, também estendo a professora Maria Cristina, sempre uma alegria estar aqui na Escola Mineira de Direito, eu que sempre tive a oportunidade e a honra, a alegria de estar na Escola Mineira, mesmo não sendo mineiro, né, mesmo sendo aqui de São Paulo, mas eu ia pessoalmente ali para Varginha para dar aulas, na época em que a aula ainda era presencial, e é sempre uma satisfação enorme, né? Tanto que o convite aqui da Escola Mineira eu já aceito. Depois eu vejo como fazer, mas eu já aceito, porque é uma instituição séria, é uma instituição que realmente traz essas vantagens que foram ditas e que tem crescido muito nos últimos anos, Brasil inteiro, pelo esforço aí dos seus coordenadores e pela qualidade do seu curso, o que eu tenho a alegria também de fazer parte. E hoje tenho uma missão difícil aqui para encerrar o terceiro congresso é, de, perdão, o segundo congresso, né, de brasileiro de direito empresarial e tributário, né? Então, um evento de 3 dias excelente, né? Eu consegui assistir algumas palestras aí durante a semana, hoje eu assisti todas elas, e a minha difícil missão é justamente estar entre a palestra da professora Grace e do professor Vinícius, né, que deu aí, os dois trouxeram um show aí de palestra, e o meu tema, né, falar de tributação, falar de fiscalização, falar de obrigações acessórias em pleno sábado, não é algo, vamos dizer, o top 3 das preferências das pessoas, mas é um tema extremamente importante e, por incrível que pareça, está relacionado também com os dois temas que a gente acabou de ver. Mas, na pior das hipóteses, pelo menos está terminando aqui, a minha fala é a última, então não se preocupem, daqui a pouquinho a gente vai estar ali perto de aproveitar o sábado, já pensa aí no que você vai comer, mas antes disso, meia horinha aqui para falar um pouco desse tema importantíssimo da fiscalização tributária, por quê? A pós-graduação aqui em Direito Empresarial e Tributário, para vocês que têm interesse, obviamente, o intuito, assim como vocês viram nos vários exemplos da palestra do professor Vinícius, é conseguir auxiliar quem são, né, as empresas a terem melhor desempenho econômico, para que elas possam se planejar nos vários níveis, né, nos vários temas, tópicos de direito que vão impactar a atividade empresarial, desde a proteção do intangível que vai ser explorado comercialmente, né? Então a gente estava vendo a produção de marca, a patente, a questão de direito autoral. Então, desde o intangível que vai ser objeto de exploração por aquela atividade empresarial, permitindo, né, uma atividade exitosa aí na concorrência, como também na fala da professora Grace, a gente viu a questão do processo de recuperação judicial, né? Então, quando tudo não estiver dando tão certo, né, quais são os caminhos que, de repente, a gente tem à disposição. E entre um caminho, né, o início, que foi a fala do Vinícius, da atividade empresarial, a parte do planejamento, e, claro, durante também a atividade empresarial, também temos várias questões de direito autoral, como foi trazido aqui, né, de propriedade industrial e tudo mais, e um momento final, quando a empresa já está um pouco capengando, assim dizendo, e precisa de uma ajuda, um plano para se reerguer, a gente vai ter toda a parte tributária impactando toda a decisão e todo o resultado econômico da operação da empresa. Por isso que, é claro que, né, a gente, quando a gente na pós-graduação, fala muito em planejamento tributário, né, o tema querido, uma das disciplinas mais queridas pelos nossos alunos é sempre a parte de planejamento, porque realmente é a parte muito apaixonante, é muito bacana você colocar em prática seu conhecimento, buscando estruturas que nem todo mundo pensou, mas fazendo uma estrutura consistente com impactos tributários diferenciados que vão gerar toda uma diferença em termos de resultado prático. Então, é muito interessante, né? Muito interessante realmente a parte de planejamento. Mas como foi dito, é importante ter toda a parte teórica, uma bagagem forte, até para ter segurança para fazer isso. E lembrar que o planejamento tributário, qualquer um que seja, desde o mais arriscado, desde a criação de estruturas diferenciadas, de uso de lacunas que existem na legislação e todos aqueles casos que a gente vê, principalmente no CARF, nos tribunais, no TRF, STJ, sobre planejamento tributário, para além deles,
você também tem a gestão tributária, que seria a aplicação coerente e consistente da legislação de acordo com a lei, e mesmo esses dois tópicos, eles têm desafios hercúleos no que tange a incertezas, né? Então, mesmo o mais arrojado planejamento, até o mais simples de ter uma boa gestão do tributo, saber como utilizar um crédito de PIS e COFINS, isso vai exigir sempre cuidado, porque existem riscos envolvidos. Então, a área tributária, hoje em dia, é uma área que vai justamente ajudar essa contenção, mitigação e planejamento do risco do negócio, porque sempre vai ter. A única forma de você não ter risco no Brasil, né, o que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, é fechar. Se você não atuar, você não pode abrir. Se você abriu e fechou, você ainda tem risco. Se você não chegou a abrir, aí beleza, aí você não tem risco tributário mesmo. Mas tirando isso, começou um negócio, você vai ter risco. E esse é o ponto que eu faço o gancho com o meu tema de hoje, que é justamente o SPED e fiscalização na reforma tributária. Porque hoje em dia, a forma que o fisco tem acesso à informação para que ele possa saber o que você faz, como você faz e quanto você tem de resultado em todas as operações, com quem você pratica os negócios e como essas pessoas eles declaram o negócio que você praticou com eles. Tudo isso que hoje é uma forma muito diferente do que acontecia há alguns anos. Se você falar da década de 90, mais ou menos, começo dos anos 2000, você tinha uma dinâmica totalmente diferente, em que essa parte formal não era importante, né? Você falava de obrigação acessória, o pessoal falava com spam, falava, isso aí não é coisa de advogado, isso aí é coisa de contador, isso aí não é algo que eu tenho que me preocupar, não é algo que, né, é relevante. Eu quero fazer o planejamento, eu quero fazer a apuração, eu quero fazer a gestão do tributo, a parte de obrigação acessória é de menos. Só que não é mais assim. Por quê? Porque antigamente, para que o fisco pudesse ter acesso ao que você faz, como você declara e como você tributa, quais são os critérios de tributação que você submete para fazer aquele pagamento todo mês, vários pagamentos ao mês, diga-se, mas quando você faz tudo isso, antigamente o fisco recebia esse dinheiro, ele fazia a fiscalização, eventualmente, se tivesse algum tipo de denúncia, algum tipo de operação, algum tipo de análise de risco que ele viu que algum setor ou outro merecia ter um acompanhamento mais de perto, e com base nisso, ele fazia uma fiscalização presencial dentro de um prazo de 5 anos, que às vezes acontecia, às vezes não, e aí, se depois dessa investigação, dessa fiscalização, entendesse que havia, né, indícios de sonegação, indícios de pagamento indevido, aí vinha auto de infração, aí vinha toda a fiscalização. Isso há uns 15 anos atrás. Agora, hoje, o fisco tem todas essas informações e muito mais em momento quase em real time. O cara já sabe exatamente o que você está fazendo, porque você declara tudo que você tem durante a atividade normal de uma empresa, desde os produtos adquiridos, desde com quem você atua, desde o quem são a parte do seu negócio, os produtos que você atua, como eles são transformados em produtos próprios e como você vende, por quanto você vende, para onde você vende, tudo isso está dentro do tal do SPED. Aliás, o que é o SPED, né? Começando já falando um pouco sobre SPED, fiscalização na reforma tributária. Mas antes de falar da reforma, vamos entender o que é o SPED, né? O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. Ele é basicamente, assim, em poucas palavras, assim, de forma mais introdutória, basicamente veio o fisco, né? Então a Receita Federal liderou esse projeto, claro, com o apoio dos estados também, e a Receita Federal que basicamente é que toca, assim, de forma mais relevante. Então a Receita Federal, ela pegou várias obrigações acessórias, né, ou seja, livros, documentos fiscais que a legislação exige que o contribuinte preencha, e ele pegou tudo isso e colocou no ambiente digital. Até eu falar, beleza, cara, não parece tão importante, né? Facilita a nossa vida, óbvio, né? A declaração de imposto de renda que o diga, mas como que isso transforma a relação fisco-contribuinte e o direito tributário? Porque, veja, a Receita Federal pegou esses livros e colocou em meio eletrônico num layout que ela criou. Então, hoje,
não só esse layout, ele tem um detalhamento de informações muito mais consistente, além disso, é um detalhamento que o fisco sabe exatamente as informações que estão no layout e como utilizar. E aí começa aquela ideia do cruzamento de informações. Esse volume gigantesco de informações não fica só numa base de dados, ponto. Ela vai ser utilizada, obviamente, para fazer cruzamentos entre as várias fontes de informação que esse sistema tem acesso. Então, por exemplo, pega uma nota fiscal, né? Você compra qualquer coisa aí na internet. Aliás, estamos na Semana do Consumidor, né? Então, quem quiser comprar, o momento é agora. Mas se você comprar qualquer produto, né, mercadoria aí de um site, ele vai vir a nota fiscal e lá vai ter se você nunca parou para ler, dá uma olhada. Vai ter uma gama de informações muito, muito grande, né? Então, dá para saber de onde veio, todas as informações do estabelecimento que enviou, as suas informações estão lá, informações de frete estão lá, informações da tributação estão lá, informações de regimes especiais que eventualmente tenha também vai estar lá. E nisso, só para vocês saberem, o que está naquele documento que vem junto com a mercadoria, que é o DANF, o documento auxiliar, ele é só uma ponta do iceberg de informações que esse módulo da nota fiscal tem. Existe uma série de informações que não aparecem ali naquele papel e que o fisco já sabe. Então, não só aquilo que foi vendido, por quanto foi vendido, para onde foi, qual foi a tributação, etc. Mas o fisco, ele sabe, por exemplo, a forma de pagamento que você fez para aquele produto. Então, por mais que o vendedor ele eventualmente queira sonegar, ele não consegue, porque ele vai dar informação, por exemplo, que a venda XYZ que ele fez veio de cartão de crédito ou veio de Pix. E aí, o que acontece? Essa informação por si não seria tão problemática. Só que existe também uma declaração que está fora desse desenho, mas que as próprias operadoras de cartão têm que entregar em bases periódicas também, para informar todas as operações e movimentações de cartão de crédito e também transferências bancárias para o fisco. Então, o fisco, o que ele faz? Ele pega o cruzamento das informações da nota fiscal, formas de quais foram as operações declaradas com um pagamento via dinheiro, via Pix ou cartão de crédito. Ele pega as informações dessas operadoras de cartão, que normalmente tem um compliance lá no alto, então eles não vão mentir para o fisco para você. Ele faz o cruzamento, né? Igual a malha fina da pessoa jurídica, da pessoa física, perdão, no imposto de renda. E se a informação não estiver batendo, aí começa uma fiscalização, começa uma intimação para que você justifique informações, não vai conseguir justificar, vem a autuação, o que nos leva ao nosso terceiro ponto. As multas por obrigações acessórias, antigamente não era um problema também. Você pegava ali, isso não faz tanto tempo não, mas mais ou menos uns 10 anos, que também depois da pandemia, né, 5 anos parece que foi ontem, mas 10 anos atrás, você tinha multas relativamente baixas, coisa de R$ 5.000, R$ 10.000, os valores que para a empresa, claro, para mim, para a gente, né, pessoa física, R$ 10.000, R$ 10.000, é sempre interessante, mas para a pessoa jurídica é um valor relativamente bem baixo. E aí o que acontece? Hoje, essas multas cresceram muito, elas cresceram muito, as multas padrões dentro do SPED se você não entrega dentro do prazo a obrigação acessória que é exigida, e são várias obrigações, normalmente a multa é de 0,2% sobre o faturamento da empresa por dia. E você vai falar, bom, cara, mas é 0,02% do faturamento por dia. Então, veja, é um valor que chega no final da história a alguns bons milhões de reais, porque essa notificação não vai chegar quando para você? Quando que constitui a multa? É depois de alguns meses, depois de alguns anos. Então, esse 0,02% do faturamento por dia, ele vai chegar no teto de 1% do faturamento. Para você ter uma ideia, o que é 1% do faturamento de uma empresa, a Fiesp fez um estudo uma vez, lá em 2014, se eu não me engano, que é antigo, mas a proporção é interessante ainda hoje, dizendo que uma indústria que, veja, vive daquilo que o professor Vinícius falou na apresentação dele, de criar, né, um intangível, de criar marcas, patentes, criar propriedade intelectual,
uma indústria que vive disso, para conseguir ter sucesso, ela dedica cerca de 1%, exatamente, 1% do seu faturamento para isso. Ou seja, aquilo que uma indústria dedica para P&D, pesquisa e desenvolvimento, do seu budget, é o que ela paga de multa se ela atrasar a declaração, uma declaração. Então, veja como que essa parte das obrigações acessórias não é algo que dá para passar. A multa por erro é ainda maior, ela chega também tem esse teto, muitas vezes, de 1% do faturamento, mas normalmente ela é 5% do valor da operação que está errada, que está com problema, etc. Então, hoje, você não tem espaço para errar na parte de entrega de informações. As empresas, elas precisam fazer isso de uma forma muito consistente. E a fiscalização, esse é o ponto. Hoje, então não estou nem falando da reforma tributária ainda, hoje a fiscalização, ela tem esse influxo gigantesco de dados que ela pode ter da pessoa jurídica. Na ECF, ela sabe toda a receita que a empresa tem, todos os programas que ela tem de benefícios, ela sabe todas as receitas que vêm do exterior, ela sabe, né, quanto do dinheiro vai para a conta dos sócios. Na na ECD, tem todos os dados contábeis da empresa, toda a parte de ativo passivo, receitas que entram, como entra, por dia, por período, por tipo de atividade, eles têm isso tranquilamente. Eles têm, no que a gente chama de SPED fiscal, que é a FD, ICMS, PI, também na FD Contribuições, todos os dados de todos os produtos que são negociados na empresa, todos os parceiros comerciais que a empresa também atua. Eles também têm informações de como o produto ele é transformado desde que ele é adquirido, como ele é controlado no estoque, como ele é controlado no inventário e como que ele é vendido, e qual é o produto ou subproduto que sobra nesse processo industrial. Eles não sabem ainda da Coca, mas tentaram, no Bloco K, eles tentaram saber, tornar obrigatório que o processo fosse disponível. A Coca precisou de ação judicial para evitar, mas veja que o SPED, do resto, ele consegue ter essa informação. Dito mais, todos os dados financeiros, a E-Financeira ali tem crescido enormemente na sua importância hoje em dia. Você, pessoa física, movimentações de R$2.000 para cima, o fisco já tem acesso imediato se ele quiser. Pessoa jurídica, R$6.000, se eu não me engano. Então, informações sobre movimentações financeiras, o fisco já tem. E sabe o que ele faz com essa informação da E-Financeira? Ele não só deixa para ele, mas ele tem acordos multilaterais com vários países de cooperação internacional de fiscalização. Então, é a sua informação, pode ir para outros países, claro, se você for residente norte-americano, for residente em outro país, ele não vai pegar a informação de um brasileiro só para ter a informação. Mas as outras autoridades fiscais, mundo inteiro, têm acesso à sua informação, se elas quiserem, por conta da E-Financeira. E além dos vários documentos fiscais que existem. Então, assim, o SPED realmente é um universo, ele está em expansão, ele é gigantesco, e ele tem muita informação. Então, hoje, a fiscalização tributária, ela tem uma efetividade muito maior do que ela já teve nos últimos 50 anos. Ela é muito mais, vamos dizer, objetiva, ela é muito mais certeira e muito mais difícil de se defender, né? Você tem ali a sua declaração, a declaração dos seus fornecedores ou dos seus clientes, num sentido, para você falar que aquilo está errado, é um ônus argumentativo, probatório muito maior. Bom, esse é o universo que a gente tem hoje, esse é o padrão de fiscalização que a gente tem hoje. As fiscalizações presenciais, obviamente, ainda existem, mas são mais direcionadas. A Receita Federal, quando gastou mais de 6 bilhões nesse projeto, ele fez de forma pensada, para converter no seguinte: fiscalização do dia a dia, cara do Simples Nacional, cara do presumido, vai por malha fina mesmo. Eu não quero não quero que o meu fiscal, né, o meu agente público muito preparado vai ficar vendo se o cara sonegou valor de bala. Eu quero que o cara
né, o meu funcionário, ele veja questões mais relevantes, planejamento de ágio bilionário, planejamento internacional, preço de transferência. Ele quer coisa grande, coisa pequena vai na fiscalização. Então, hoje, principalmente pequenas empresas, elas são muito mais fiscalizadas do que antigamente. Antigamente, elas mal tinham fiscalização. Você ia comprar na venda ali, o cara fazia aquela nota no papel que não valia nada ali, né? O cara a padaria não pagava tributo. E hoje não dá mais. Hoje não dá mais. E isso quer dizer o seguinte: todos os contribuintes hoje se sujeitam a uma fiscalização muito mais eficiente, e, de outro lado, planejamentos tributários que você vai realizar são muito mais evidenciados. Não é algo que você faz, aplica, fica lá secretamente realizando a atividade e gerando resultado, e talvez um dia o fisco saiba. Não, você tem que fazer planejamentos, estruturas, sabendo que o outro lado sabe o que você está fazendo. E aí você tem que ter a base, tem que ter o estudo para fazer um planejamento que seja consistente, mesmo caso o fisco vá ver aquela situação e vai querer entender o que aconteceu e, eventualmente, discordar, o que também é super normal. Mas, hoje em dia, o pressuposto de qualquer atuação na área tributária é que a outra parte sabe o que está fazendo. E por isso que a expertise, a especialidade, o estudo, você que está aqui no sábado, enquanto... Hoje não está sol, pelo menos não aqui em São Paulo, mas você que está aqui no sábado, se dedicando à área tributária, quase 11 horas da manhã, para falar sobre SPED, é isso que precisa para você conseguir atuar. Porque o cara que acha que, eu vou criar, vou ver em algum site algumas ideias, eu vou ver por IA o que dá para ser feito, não vai dar em nada, tá? Então, assim, esse é o nosso pressuposto. E aí, a minha segunda parte, né, a gente poderia falar bastante disso, porque é um tema que, dá medo, né, e dois, é importante. A parte tributária de uma empresa é uma das que atualmente é das mais relevantes para resultado econômico, né? Porque, assim, o custo de funcionário, de despesa de insumo, outros gastos que você tem na atividade operacional, você consegue cortar. Claro, né, não dá para cortar muito, porque a empresa tem que atuar, mas tem uma fatia aí um pouco maior para você cortar. E tem situações que você não consegue cortar, né? E a parte tributária é uma das que você mais consegue racionalizar, né? Eu sempre lembro, sempre quando dou aula de compliance tributário, uma vez eu assisti uma palestra da Nissan e ele, né, o diretor da Nissan, ele comentou que a Nissan passou por um processo de reestruturação muito denso, muito relevante, teve uma economia ali milionária de coisas, revendo tudo, contrato, funcionário, folha de salário, né, revendo tudo. E aí, de tudo que economizou, 70% era questões tributárias, ou seja, para cada R$1 economizado com todo o resto, R$2 eram da parte tributária. Então, saber tributação é importante para a condução da atividade empresarial, por isso que a POSEM acerta muito quando coloca direito empresarial e tributário, porque senão você não consegue ter uma atuação para a sua empresa. Outro dia eu estava num cliente que a operação de venda de imóvel estava travada por causa de uma questão tributária, porque tinha que fazer alguns ajustes, senão a tributação de 7% ia para 34%, e isso inviabilizava o negócio. Então, a tributação ela é importante para trazer resultado, para viabilizar negócios e para você ter uma vantagem econômica, muitas vezes. Bom, essa é a fiscalização atual. E aí vem a pergunta, como que ela será na reforma tributária? Quais são as expectativas de mudança? Porque, como vocês podem ver, já está muito bom para o fisco, né? Então, o que mais eles fizeram, né? O que mais eles pensaram para que a fiscalização seja mais efetiva do que isso, né? O que pode ser mais efetivo do que os caras terem uma base de dados gigante? Aliás, essa base de dados aqui é só das empresas, porque o fisco ainda tem acesso à base de dados de terceiros, né? Então, cartório também entrega, as clínicas médicas, né? Porque o pessoal não fica inventando mais despesa de imposto de renda, porque a clínica médica também entrega, os bancos também entregam, também eles têm acesso a informações que tem ali do COAF, eles têm acesso a informações de outros entes federativos. Então, o que mais pode querer a Receita Federal na reforma tributária, além desse cenário? E é isso que eu vou mostrar aqui, algumas perspectivas que está na Lei Complementar 214, dentro da proposta de unificação dos tributos sobre o consumo, IBS e ICBS no lugar de ICMS, ISS, PIS e COFINS.
e o IPI a gente não sabe se vai continuar existindo ou não ainda, né? Mas vamos ver. Mas, de toda forma, dessa proposta, o que nos espera, o que intensifica e quais são os pontos de atenção. E eu trouxe 3 pontos de atenção aqui nesses meus 5 minutos finais, que é o seguinte, né? Então, como vocês sabem, a fiscalização do IBS e da CBS vai ser conjunta em alguns pontos. A CBS, de acordo com o artigo 324 da Lei Complementar 214 de 2025, a CBS continua com a capacidade de fiscalização e arrecadação pela União, já que ela substitui o PIS e COFINS. E o IBS, compartilhado de estados, Distrito Federal e municípios, que vai ter também o comitê gestor para fazer uma análise conjunta, né, respeitando o nosso pacto federativo. Aí o que acontece? Até aí estava tudo certo. Mas o que mais acontece a partir dessa movimentação de uma gestão compartilhada? Primeiro ponto de atenção que vocês têm que ter é o compartilhamento de provas que está no artigo do 325 da Lei Complementar 214. Eu vi aqui rapidinho sobre o SPED ser protegido, depois eu vejo direitinho, tá? Mas quando você fala que o SPED é protegido por sigilo fiscal, o sigilo é perante terceiros, né? O STF entendeu, até por pressão internacional, que o sigilo fiscal ele não barra troca de informações entre órgãos públicos. Então, aqui está dizendo o seguinte: o dado que eu tenho seja no cruzamento de dados ou numa fiscalização que eu realize, município, realizo uma fiscalização, eu posso compartilhar esses dados para serem utilizados como prova numa autuação estadual ou federal. Então, os entes federativos vão poder não só compartilhar, mas utilizar provas emprestadas de processos administrativos, de autos de infração de outros entes federativos na sua própria atuação. Isso não existia, não de forma tão clara. A prova emprestada, obviamente, tinha discussões no processo tributário sobre a sua pertinência ou não, mas né, não era algo que normativamente estava previsto. E agora está. Então, eu só falo, pô, cara, mas ali atrás você não falou que já tinha essas informações? Já, mas aqui a troca não era automática. Tem alguns convênios específicos que têm trocas de alguns pontos desse universo de informações, alguns pontos que são trocados de forma automática. Então, você fez uma doação, colocou na declaração de imposto de renda, o Estado já sabe. Mas só vem a linha que você fez uma doação no valor tal para a pessoa tal. Isso o Estado sabe. Não sabe todo o resto da declaração de imposto de renda. Aqui estamos já num ponto um pouco maior. Você pode pedir e compartilhar provas do processo fiscal, de um lançamento, com outros entes da federação. Claro, garantindo contraditório e ampla defesa. Agora, como isso vai ser garantido, ainda mais se a prova for automática, você não ficar sabendo até a defesa, são outros 500. Mas isso é um problema que lá fora também acontece, não que justifique, mas só para dizer que por isso mesmo tem que ficar de olho, porque os nossos direitos nem sempre são respeitados nesse momento de troca de informações automáticas. Segundo ponto, procedimento fiscal, indo rapidinho aqui, porque o tempo está quase esgotado. Segundo ponto, procedimento fiscal e espontaneidade, né? Então aqui ele fala o seguinte, que o procedimento fiscal tem início com a ciência do sujeito passivo, seu representante ou preposto. Então cuidado que se você isso já acontece para quem não é da área tributária. Se você tem a procuração do seu cliente e você vai lá no sistema eletrônico e acessa, a ciência já configura, né? Então não precisa necessariamente ser a ciência pessoal do contribuinte. Você, como representante, também vai poder tomar essa ciência que vai iniciar, né, no primeiro ato de ofício praticado pelo fisco, mas se você for a pessoa que toma essa ciência, o contribuinte também será citado. Então, cuidado, você que vai ter a procuração, atuar em nome da empresa, porque se você abrir e não falar nada para ninguém, o contribuinte pode perder prazo para defesa administrativa. Eu tive um cliente que isso aconteceu uma vez. A pessoa acessou, não falou nada, e quando descobriu, era 3 meses depois, né? Então, nem toda empresa tem um compliance de ficar vendo o domicílio tributário eletrônico com frequência. Então, esse é um ponto de atenção. Uma vez iniciada esse início de fiscalização, cessa a espontaneidade, ou seja, né, você não consegue mais
pagar os tributos sem multa e juros, né? Então, isso é um problema. Só que aqui eles puxaram uma proposta que existe na legislação do Estado de São Paulo, em alguns estados também, mas eu conheço mais de São Paulo, que ele, se o fisco demorar demais, 90 dias do seu procedimento fiscal não deu em mais nada, você retorna a espontaneidade. Então, você fala, opa, teve um problema, começou a fiscalização, mas o fisco demorou mais que 90 dias, eu posso pagar o tributo, só achar que é devido, sem pagamento de multa, né, só com a atualização monetária. Isso é possível, mas claro, né, desde que passado esse prazo de 90 dias, prorrogável expressamente por mais 90 dias. Lembrando que não cessa a espontaneidade o cruzamento de dados e o monitoramento específico do fisco em relação ao contribuinte, até porque acontece toda hora, né, então ninguém ia ser espontâneo mais. Então, esse é um dado aí para ficar de olho também, esse cruzamento mais forte. E o último ponto aqui que eu quero trazer para vocês, cuidado com a intimação no domicílio tributário eletrônico, né? Então, a gente que está acostumado com a execução fiscal é aquela coisa, carta, oficial de justiça, depois vai lá, edital. Aqui não, aqui é domicílio fiscal eletrônico que te intima, inclusive por ficção, depois de 10 dias, tá? Então, aqui né? Então, o domicílio tributário eletrônico, que dá muito problema na prática, ele vai ser a forma de comunicação oficial e intimações. Então, se você recebeu a intimação sendo o contribuinte ou o procurador, já basta. Se você não abriu, né, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Se você não abrir e deixar esperar para você chegar e falar que não teve ciência e depois querer uma nulidade, isso não acontece porque se pressupõe depois de um prazo, né, isso vai ser definido mais tarde, qual é esse prazo, aqui no estado e município são 10 dias, mas depois de um prazo já se considera intimado. Então, cuidado também com essa nova dinâmica. Inclusive o fisco, se você falar não quero, se ele mandar alguém para o seu estabelecimento e você não quiser receber, o porteiro não quiser receber, a pessoa da secretaria não quiser responder ele, olha só, o fiscal, assim como oficial de justiça, ele pode fazer uma certidão por escrita, identificando a pessoa que se recusou e considerar que está intimado. Isso é novo, isso é novo. E isso, a meu ver, é meio complicado. Mas, enfim, esses são alguns cuidados aí que a fiscalização agora vai ter, vamos dizer, um upgrade no que tange ao procedimento de fiscalização, intimação do contribuinte e também na utilização da informação que hoje ele já tem acesso e vai ter mais ainda, mas esse compartilhamento de informações como prova. Bom, gente, isso aqui, dentro das minhas meia hora, por mais que seja sobre SPED aqui, acabou, sempre tem muita coisa para falar. Agradeço realmente aí pela atenção de todos, agradeço pelo convite que me foi feito pela Escola Mineira de Direito. Reitero o convite da professora Grace para que vocês conheçam a nossa pós e participem dela, porque é esse tipo de conteúdo que a gente vai ter. Conteúdo prático, conteúdo, ao mesmo tempo, denso juridicamente e voltado para o nosso dia a dia. A gente quer compartilhar com vocês o que a gente passa, até para que a gente consiga juntos arranjar uma solução. Então, agradeço muito por a paciência de vocês nesse sábado. Fico disposição, né? Como eu estou assim, no horário aqui, eu talvez não consiga ver todas os comentários, mas vou ler aqui com calma, porque o meu YouTube está aberto, mas eventualmente está aí meu e-mail, fico à disposição, às vezes demora para responder, mas tento responder a todos, então também fico à disposição para que a gente mantenha o contato. O meu Instagram é meu nome, Caio.tacano, se eu não me engano, e o meu LinkedIn também, é sempre uma alegria estar com vocês. Então, dito isso, devolvo a palavra para o Matheus, não sem antes agradecer a todos aí pela participação do Congresso como um todo, e aqui nesse sábado, que sempre é um momento muito difícil, que a fome começa a bater, né, e aí a gente começa a pensar mais no que está para vir do que na própria palestra, que é super normal. Então, gente, muito obrigado,